Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo, vai funcionar na sua. Você, eu. Bom, voltando ao jornalismo e cidadania, né? Chegou o nosso... Agora o nosso time está completo, né? Porque agora temos o João Gabriel, trânsito bravo aqui em São Paulo, chuva, né? Boa noite, João. Seja bem-vindo mais uma vez ao jornalismo e cidadania. Boa noite, cheguei ensopado, tomei chuva no caminho. Essa paradinha no começo do bloco foi porque eu achei que a câmera estava filmando aqui e na verdade quem tem que começar o bloco era o Maurício. Mas é isso aí, boa noite, Maurício. Bem-vindo, conseguiu chegar, né? Tá bom, beleza. chegando tá bom. Sou paulistano, sou herói. E... Estamos acostumados. Bom, então vamos começar a entrevista com o jornalista José Augusto Camargo, o Guto, presidente do Sindicato de São Paulo. Boa noite, Guto. Mais uma vez, seja bem-vindo ao jornalismo e cidadania. Boa noite. Só a gente encerrar o capítulo de futebol. Acho que o Boca vai ter algumas dificuldades para ganhar do Corinthians. O Corinthians vai armar um retrancão lá que não vai ser fácil, né? Agora vamos, então. Vamos de lá. Já vamos direto aqui uma entrevista com... Pergunta aqui pro Guto, Maurício. O Marcel Damasceno, que é o nosso quinto elemento lá de Carapicuíba, tá online aqui e já tá aproveitando a oportunidade, mandando um abraço pro Guto, parabenizando pelo trabalho. Tá questionando aqui sobre essa questão do governo federal, o Guto, do PT, de se criar esse Conselho Federal de Jornalismo, esse controle da mídia que muito se fala. Como que o sindicato analisa essa questão e o que tem sido feito para se debater isso com a classe? Esta é uma questão importante. Na verdade, hoje, no momento, não existe nenhum projeto tramitando para a criação de conselho. Existe um conselho que não está funcionando, que é um conselho consultivo do Congresso, Poder Legislativo, que na verdade teria o objetivo de ser consultado, de ser ouvido, de dar pareceres para o Poder Legislativo em algumas questões. Então não é um conselho como é, por exemplo, o Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia, enfim, esses conselhos profissionais que organizam as profissões, né? Mas já houve um projeto, né, e só curiosamente,
Denilson, quando o projeto foi lançado, eu estava também em João Pessoa. Fiquei sabendo, no dia que eu cheguei em João Pessoa, estava junto com o Ricardo Couto, que ele chegou e falou assim, olha, acabou de ser apresentado o projeto do Conselho de Jornalismo, que foi arquivado, não foi para frente. Mas qual é a importância do Congresso, do Conselho? Isso que a gente tem que discutir. Né? Para que serve o Conselho? Né? O que papel ele vai ter? E a gente precisa acabar com alguns mitos, acabar com algumas situações, porque a função do Conselho, é bom que as pessoas entendam, na verdade ela serve para proteger o cidadão, o ouvinte, o leitor, porque o leitor não pode ficar desamparado pelo poder da imprensa. Porque quem controla, né? A imprensa tem uma função, ela deve criticar, controlar, fazer o seu trabalho de vigia da política. Mas quem vigia os vigilantes? Né? Ela não pode estar acima da lei, ela não pode estar descolada da realidade, ela não pode ser uma essência que paira acima do cotidiano das pessoas. Então é preciso que a gente crie mecanismos para que uns fiscalizem os outros e os outros fiscalizem os uns, para que a gente tenha um equilíbrio nessa situação. O Conselho é isso, o Conselho não tem censura, o Conselho não tem ingerência, ele não atrapalha nada. Na verdade, ele organiza, ajuda a organizar e cria uma salvaguarda para o cidadão poder, eventualmente, né, se socorrer do Conselho numa situação ou outra. Legal. João. Guto, você deve ter imaginado que essa pergunta, a hora ou outra, iria aparecer na entrevista. A não obrigatoriedade do diploma no curso superior de jornalismo para exercer a profissão. Como o sindicato vê isso? Qual a sua opinião pessoal, ou sua opinião como presidente do sindicato, como porta-voz da entidade? E se há perspectivas de alguma mudança nessa determinação, vai continuar assim? Essa discussão... Só fazer uma observação, o Marcelo Damasceno também, a mesma pergunta, está falando que já existe uma PEC sendo discutida no Senado, não é isso, Senado? Já foi aprovada em primeiro turno. Está para ser votada em segundo turno, inclusive está na pauta, esteve na pauta essa semana, né? Entra na pauta semana que vem, está lá, pode ser votada a qualquer momento. Mas essa discussão também do diploma, ela é muito antiga. Na verdade, o Sindicato dos Jornalistas faz essa discussão desde 1937. Eu vou dizer, e por que eu afirmo que foi desde 1937? Porque o primeiro jornal que o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo publicou, número 1 do jornal do sindicato, que é de dezembro de 1937, que o sindicato foi fundado no começo do ano de 1937. Então, em dezembro, eles fizeram um balanço, né, do primeiro ano, assim, os primeiros meses do sindicato. E tem nesse jornal, está lá nos arquivos do sindicato, uma matéria sobre a necessidade do diploma para o jornalista exercer a profissão. Então, quando eu digo que é uma discussão antiga, eu estou falando antiga mesmo, de 75 anos. Né? Por que isso? Porque é uma profissão, e se é uma profissão, tem que ter uma formação, tem que ter um corpo específico para ela exercer, como qualquer profissão. O problema do Gilmar Mendes é que a lógica dele é que jornalismo não é profissão. Ele confunde a atividade profissional do jornalista, o jornalismo dos jornais, com o direito, né, inalienável, o direito básico de cidadania, que é o direito à livre expressão. Mas nós não estamos falando da liberdade de expressão, nós estamos falando de uma profissão. Então, a confusão entre o que é liberdade de expressão e o que é exercício profissional do jornalista foi que gerou aquela interpretação do Gilmar Mendes que acabou com o diploma. Né? Mas são coisas diferentes e o diploma tem sim uma função, porque tem a função de organizar uma profissão. Como qualquer outra profissão precisa de uma formação específica. Não conheço nenhuma profissão que você possa dizer que não necessite
de aprendizado específico, por mínimo que seja, por mais simples que seja a profissão. Inclusive de cozinheiro, né? Ele comparou que o cozinheiro também aprende. Eu estive há alguns anos atrás, eu não vou saber precisar exatamente o ano, em uma palestra na sede da revista Caros Amigos, na redação da revista. E na época foi transmitido pra gente que a visão da Caros Amigos como grupo formador de opinião, era de que o diploma era desnecessário, e o argumento deles era de que a formação cultural do jornalista é muito mais importante do que detalhes técnicos que ele venha a aprender na faculdade, como construir um texto informativo, etc. e tal. E que as escolas de jornalismo estão muito carentes nessa obrigação de prover uma boa formação cultural, intelectual, ajudar na construção do intelectual jornalista. Então, por isso, o diploma era desnecessário. Uma pessoa formada em sociologia, por exemplo, poderia ser um jornalista muito melhor. O que você tem a dizer nesse sentido sobre essa deficiência da escola de jornalismo e se essa decisão de tornar o diploma algo não obrigatório não é um pouco culpa da própria classe, das escolas do jornalismo, de alguns jornalistas que, enfim, a gente tem maus profissionais talvez dando aula, se isso não tem um pouco de responsabilidade nossa? Escola ruim tem de tudo, né? Tem escola ruim de direito, de medicina, de culinária. Escola ruim existe, né? E aí o problema é outro. Aí o problema é você melhorar a qualidade de ensino. E isso é um problema geral. Você não pode botar essa culpa no jornalismo. Isso aí é geral. Tá? Essa discussão, essa posição que algumas pessoas, não sei quem foi que estava lá esse dia na Caros Amigos, mas esse é o argumento que alimentou o Gilmar Mendes. É que o jornalismo não é uma profissão. O jornalismo não é uma especificidade. O jornalismo não é uma técnica. Que o jornalismo é uma atividade que qualquer um faz. Daí a comparação, insisto, infeliz, que o Gilmar Mendes diz com o cozinheiro, porque é uma coisa que qualquer um vai lá e faz. Não tem, mas existe a profissão de cozinheiro. Né? E os grandes cozinheiros, eles pesquisam, estudam, combinam, fazem experimentos, então também tem a profissão de cozinheiro. Também tem cursos internacionais, né? Os países desenvolvidos, os países que têm uma tradição forte na culinária, como a França, eles têm escola de gastronomia, né? São sérias, são levadas a sério, são respeitadas. Então, esse argumento é infeliz. Por quê? Porque você parte da ideia que você não é uma profissão, é um espaço de expressão apenas. Esse foi o problema. Isso fez com que a gente regredisse 50 anos na nossa organização profissional. Não é? A gente hoje discute as coisas que os brasileiros, os jornalistas, discutiam em 1950. Não é? Aquela célebre frase que já é um folclore, que nos diários associados, o Assis Chateaubriand chegava, o jornalista que ia pedir aumento, falou assim, você não precisa de aumento, você não tem a carteirinha de jornalista, então vá lá e use-a, né? Entre de graça no cinema, faça qualquer coisa, exatamente porque o jornalismo seria uma condição, seria uma situação diferenciada, não uma profissão. Toda a luta de organização dos sindicatos foi para que ficasse claro e para que as pessoas entendessem que o jornalismo é uma profissão e que profissionais vivem do seu trabalho no jornalismo. Né? Se a gente não entende essa questão básica, a gente começa a dar razão para o Gilmar Mendes. E o gozado é que tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente que não está muito bem politicamente posicionada, que acha que é isso. Né? Então o que a gente tem que discutir? Nós temos que discutir o que é o jornalismo, qual é a função do jornalista e para que serve o jornalismo na sociedade moderna, na sociedade atual, para a gente estabelecer bem esse parâmetro, para que essa discussão não fique
atravessada como na maioria das vezes nós estamos fazendo.